Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa primeira lição do quarto trimestre. E o nosso tema, meus irmãos, desse trimestre é a supremacia de Cristo. E a nossa lição que leva como título a Carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então nós vamos ver que nessa carta vai falar da excelência de Cristo, que Cristo é maior que os profetas, que Cristo é maior que o sacrifício, que Cristo é maior. E a nosso texto áureo, que está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então o autor aqui está dizendo que nos dias em que ele estava vivendo, ele estava falando que ele estava ouvindo a voz do Filho. Deus estava usando o seu Filho para falar a nós. Verdade prática. Por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Então, meus irmãos, por meio de Cristo, Jesus, Deus Todo-Poderoso, Jesus era Deus na terra. A forma que Deus achou para se revelar a nós foi através do seu Filho, vindo à terra e se revelando a nós. Por isso que Jesus, meus irmãos, ele é tão maravilhoso. Ele vem aqui nessa terra e se revela como homem, mas sendo Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 1, diz assim: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então Jesus é maior do que os anjos. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Porque a qual dos anjos disse: Jamais tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez eu serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduzo no mundo o primogênito, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz os seus anjos espíritos de seus ministros labaredas de fogo. Mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro da equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: Jamais assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por escabelos dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, o autor aqui dos Hebreus, ele retrata toda a soberania de Cristo perante os anjos, perante todas as coisas, sendo Deus, para que no decorrer da sua escrita, de trazer esta carta aos Hebreus, o hebreu, no caso que a carta foi dirigida a eles, deveria entender acerca de quem era Cristo, mesmo que tivesse algumas questões ali, que tivesse alguns problemas para essa aceitação. Mas o escritor aos Hebreus, ele já começa colocando Cristo como superior a tudo, principalmente aos anjos. Então ele, sendo superior, ele é o próprio Deus. É assim que o escritor aos Hebreus vai trazer para o seu destinatário. A introdução. Nessa lição introdutória do nosso estudo da Carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo risco de abandonarem a fé. Irmãos, existiam algumas questões, a sinagoga não estava aceitando acerca desse Cristo, abrangendo algumas questões. Nós vemos que houve alguns embates. Então essa carta, meus irmãos, foi escrita aos hebreus, que são os judeus, vamos dizer assim, para que fortalecesse a sua fé, para que eles soubessem que Cristo é maior, que Cristo Jesus veio ao mundo. Porque até hoje nós sabemos que eles não creem, não veem dessa forma. Mas nós cremos
Então, naquele momento, aquele grupo, essa carta foi escrita para que pudesse fortalecer a fé deles, para eles saberem que o sacrifício não precisava mais de sacrifício, porque o judeu ainda é preso ao sacrifício. E antigamente eles também estavam presos ao sacrifício, há 2000 anos atrás. Então, nós podemos perceber que o escritor aos Hebreus vai falar algumas vezes, ou muitas vezes, acerca do sangue, acerca do sacrifício, para que o seu leitor venha entender, e também nós, venha entender que Cristo é superior ao sacrifício colocado ali naquele momento. E também era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo o céu. É nosso grande ajudador nessa jornada. Por quê? Porque eles veem Moisés, principalmente Moisés, como um grande homem, como um grande profeta. Alguns profetas também. Mas o escritor aos Hebreus vai retratar que Jesus é maior do que todos, para que eles viessem entender que Jesus é maior do que todos eles. Jesus veio através das profecias que, através de Deus, eles profetizaram. Então Jesus veio para que pudesse cumprir a profecia. E a profecia se cumpre em Jesus. Se cumpre em Jesus, Jesus veio aqui, ele morre para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas esse sacrifício que Jesus fez foi maior do que todos aqueles que os homens colocaram a sua vida à disposição de Deus para que pudesse acontecer a vontade do Senhor. A nosso tópico 1 aqui, autoria, destinatário e propósito. Irmãos, a autoria, ninguém exatamente sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns vão dizer que Clemente de Alexandria, outros vão dizer que o apóstolo Paulo, outro que Lucas ou até mesmo Apolo. Mas nós não temos evidências de quem exatamente escreveu a carta aos Hebreus. Aqui não está falando de Apolo, mas alguns defendem até que Apolo possa ter escrito essa carta. Provavelmente foi alguém, o apóstolo Paulo, já que a sua, vamos dizer assim, a sua autoria se perdeu, a sua confirmação de autoria possa ter se perdido, mas nós vemos que essa carta aqui foi escrita por alguém que conhecia as leis judaicas, que conhecia o sacrifício, que conhecia a história bíblica. Porque quando nós vamos lá nos Heróis da Fé, no capítulo 11, que vai falar da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e vai dar uma lista dos homens que tiveram fé, alguém que tinha muito conhecimento acerca da tradição judaica e também do sacrifício, de várias questões também. Então, essa carta foi escrita por alguém que tinha muito conhecimento. A Bíblia não diz quem foi. E os destinatários, meus irmãos. Não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos judeus. Como nós falamos no começo, naquele momento, eles estavam passando por uma certa dificuldade, como toda a igreja primitiva sempre estava passando por perseguições, por questões judaicas. Nós vemos que Pedro teve essa dificuldade de uma hora, quando ele estava com os gentios, ele se mostrava amoroso, como um gentil. Porém, quando estava com os judeus, repugnava algumas coisas. Então havia esses embates aí acerca disso. Então essa carta era escrita para que pudesse fortalecer a fé dos hebreus, para que pudesse fortalecer, para que eles pudessem ficar firmes. Porque essa escrita, meus irmãos, talvez o gentio naqueles dias não entenderam que sacrifício, talvez tinha uma ideia. Mas quem conhecia profundamente essas questões cultural, essas questões de tradição, era o judeu, porque passa de geração a geração tudo aquilo que há no meio do povo. E também o propósito. De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em um tempo marcado pela apostasia. Irmãos, nós sabemos que naqueles dias já havia apostasia. Já haviam falsos profetas entrando dentro da igreja, já havia as pessoas, já a perseguição, já havia pessoas apostatando da fé. Então essa carta ela é escrita para que o povo naquele momento, o judeu, já que Jesus nós sabemos que veio por os judeus, nós somos o galho enxertado na videira, mas nós vemos que aquela questão ali do judeu, da carta aos Hebreus sendo inscrita para os judeus, era para fortalecer a fé deles e também a nossa, porque vai trazer várias questões aqui, que Jesus ele é aquele
que a Bíblia, ele é a própria palavra de Deus, como diz no Evangelho segundo escreveu São João, que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então essa carta aqui foi escrita para que as pessoas pudessem ter essa consciência, não somente naqueles dias, mas também em todas as épocas que a carta ela foi passando, que a Bíblia, quando foi feita, quando foi pelos concílios, não, é esses livros que tem que entrar. A carta de Hebreus entrou porque é uma carta verídica, é uma coisa que aconteceu, é um conhecimento realmente com propriedades acerca daquilo, de quem é Jesus, de qual é o nível que Jesus está acima dos profetas, acima dos anjos, acima de tudo. Então, essa carta é escrita para quê? Para fortalecer a fé das pessoas, para nós sabermos que realmente Jesus é o próprio Deus encarnado na Terra. O tópico 2, Cristo, a palavra superior dos profetas. A revelação profética da Antiga Aliança, ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente, o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. Irmãos, Jesus não anulou aquilo que os profetas disseram acerca de Deus, acerca das coisas, acerca até mesmo de Jesus mesmo. Jesus não anulou. O que aconteceu foi que a profecia de Jesus é muito maior, porque se cumpre aquilo que os profetas falaram através de Jesus. Jesus, ele é a profecia cumprida acerca daquilo que Deus já havia falado. Então nós vemos que Jesus, ele é maior que os profetas. Como nós já comentamos, os judeus têm muita estima por alguns profetas, não por todos, mas por alguns profetas, principalmente por Moisés. Então vai retratar que Jesus é maior do que Moisés. Não existe ninguém maior do que Jesus. Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que todos. E aqui vamos para o 3, Cristo, revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Então, é aquilo que nós falamos, meus irmãos. A maior revelação que o homem poderia ter, que o homem teve acerca das promessas do Senhor, das promessas de Deus, é através do seu Filho Jesus. Fazendo aquilo que deveria fazer, pregando a sua palavra e sendo morto na cruz do Calvário. Então nós vemos que essa questão de Jesus aqui, que Jesus ele é maior. Ele veio para isso, ele veio com essa missão de morrer. Então o clímax da palavra de Deus, da profecia que os profetas profetizaram, que os homens profetizaram, que as pessoas esperavam, é Jesus. O Antigo Testamento eles já esperavam o Salvador. Então, nós vemos que neste momento Jesus é o clímax da revelação. E ainda, nós vemos que toda a palavra ela se cumpre em Jesus. Toda a palavra vai falar de Jesus. Nós, hoje, somos crentes, somos fiéis a Deus por causa de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, nós esperamos uma pátria melhor. Nós esperamos, meus irmãos, todos os dias o arrebatamento da igreja, mas enquanto não vem, nós sabemos que Jesus está conosco, fortalecendo a nossa fé e ajudando na nossa caminhada. O 3, Cristo superior aos anjos. Cristo superior em natureza e essência deve ter sempre em mente que o autor dos Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. Tudo é criação de Deus, mas Jesus é criação de Deus. Irmãos, isso é uma questão que vai muito além do nosso entendimento. Porém, nós sabemos que os anjos são criação de Deus. Jesus é maior do que os anjos. Claro, tem pessoas que cultuam anjos, mas Cristo Jesus é maior do que toda a ordem angelical. Toda a ordem. Jesus é maior. Jesus é maior do que todos, que os demônios, que os anjos. Jesus é maior. Jesus é igual ao Pai. Como nós estudamos acerca da Trindade há um tempo atrás, nós vamos ver que Jesus é igual ao Pai. Tem a mesma essência do que o Pai, do que o Espírito Santo, a Trindade. Então Jesus é maior do que todos. Jesus é maior do que os anjos. Jesus tem mais poder. Os anjos estão a serviço de Jesus. O 2. Cristo superior em majestade e deidade. O autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas. O Filho é criador. O Filho é gerado, não criado. S.C. Lewis observa que o que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. Então está fazendo uma comparação.
Jesus ele não foi criado, mas sim gerado. Então Jesus é o próprio Deus. Por isso que a sua supremacia é igual à do Pai, igual à de Deus. E também, o mesmo se pode dizer dos anjos. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho. É por essa razão que o autor destaca que o Filho é chamado de Deus e que, por isso, merece adoração. Ele toda honra e glória. Irmãos, os anjos, eles não podem ser adorados, eles não podem ser reverenciados. Claro, eles estão ao nosso serviço. Porém, o único que pode ser adorado e reverenciado é Jesus. Nessa escala, é Jesus. Jesus é o ser que nós adoramos, que nós suplicamos, que nós rendemos glória, que nós rendemos graça, que nós rendemos gratidão. É a Jesus que nós colocamos toda a nossa vida à disposição, ou deveríamos colocar, e podemos sentir a sua presença. E a nossa conclusão. O autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Então, em todo o tempo ela foi escrita para os hebreus, mas em todo o tempo ela fortalece a nossa fé, fortalece o nosso entendimento, o nosso conhecimento acerca da obra do Senhor. Clemente de Alexandria faz amplo uso das exortações encontradas nessa carta, e ao assim fazer, reconhecia o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, traz um alerta aqui para nós. Se nós ouvirmos a sua voz, não venhamos endurecer o nosso coração, mas entender e saber que Cristo é superior, que Cristo é o próprio Deus encarnado, homem nessa terra. Não reencarnado, ele encarnou como homem nessa terra. Para quê? Para salvar a minha vida e a você. Por isso que ele é tão tremendo, que ele é tão glorioso, que ele é tão gracioso, que ele é tão bondoso em toda a sua essência, da sua misericórdia. É um Deus que ama o ser humano sem mesmo o ser humano merecer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ter um grande ano de 2018, que as mais ricas bênçãos possam ser derramadas sobre a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz.